Olá, meninos e meninas. Vou complementar a aula, né, sobre a ciência a ciência e geografia, que é da área de humanas. Para a gente só fazer um resumão aqui dos conceitos, né, da geografia como ciência, ciências humanas. Então, vamos fechar a aula aqui nesse conteúdo. A partir da próxima aula, a gente vai ver um novo conteúdo. Então, os princípios da geografia. Princípio de extensão. Enunciado por Frederico Hatzel, segundo o qual, ao estudar um dos fatores geográficos ou uma área, deve-se inicialmente procurar localizá-la e estabelecer seus limites, usando mapas disponíveis e o conhecimento direto da área. Esse é o princípio de extensão dentro da geografia, né? Estudo de caso. Um grupo de cientistas, dentre estes um geógrafo, foi contratado para investigar os ataques de tubarões ocorridos em Pernambuco, de acordo com o princípio de extensão. Qual o primeiro passo a ser tomado? Então, a gente vai ver os princípios aqui de extensão. Então, primeiro é localizar e estabelecer os limites da área de ocorrência dos ataques, né? E aí tem um mapazinho aí, de onde houve a ocorrência dos ataques. E o princípio da geografia geral ou da analogia, enunciado por Carl Ritter, segundo o qual, delimitada e observada uma área em estudo, ela deveria ser comparada com o que se observa em outras áreas, estabelecendo semelhanças e diferenças existentes. Então, essa é a geografia geral ou da analogia, né? Então, segundo passo, princípio da geografia geral ou da analogia, há de se comparar. Será que em outra área, com características semelhantes, também estão ocorrendo ataques? Daí, o segundo passo a se fazer, né? Princípio da causalidade, enunciado por Alexandre von, segundo o qual, observados os fatos, se deverá procurar as causas que o determinaram, estabelecendo relações de causa e efeito. E o terceiro passo, que é o princípio da causalidade. O geógrafo deverá estabelecer a relação entre causa versus efeito. O que pode ter ocorrido para os tubarões atacarem alguns trechos do litoral pernambucano e outros não? Então, estudo de caso. Algumas possíveis causas para ataques de tubarão: aterro de extensão, área de manguezal, perda de biodiversidade, poluição, dentre outros. Então, são os fatores que causam esse aparecimento de tubarões em determinada área, né? E princípio da conexidade, enunciado por Jean Brunes, por meio do qual ele chamava a atenção para o fato de que os fatores físicos e humanos, ao elaborarem as paisagens, não agiram separado e independentemente, havendo uma interpretação na ação dos vários fatores físicos entre si, e ainda dos dois grandes grupos de fatores. Na elaboração da paisagem, nenhum dos fatores físicos ou humano age isoladamente. A ação é sempre feita de forma integrada com outros fatores. Esse é o princípio da conexidade. E o quarto passo, que é o princípio da conexidade. De acordo com o princípio da conexidade, nada está isolado. Os fatores físicos e humanos estão interligados na formação de uma paisagem. Voltando para o estudo de caso dos ataques de tubarões, a ação do homem sobre o meio foi fator decisivo para a ocorrência dos ataques, né? Então, a questão da falta de perda de biodiversidade, a poluição. Então, esses são os fatores humanos que fazem com que apareça os tubarões que não tinham costume de aparecer em determinada área. Princípio da atividade, também enunciado por Jean Brunes, no qual o mestre francês assinala o caráter dinâmico do fato geográfico, uma vez que o espaço está em constante reorganização, em constante transformação, graças à ação ininterrupta dos vários fatores. E o passo 5, que é o princípio da atividade, de acordo com o princípio da atividade, tudo está em constante transformação, graças à ação de diversos fatores, dentre eles o homem. É o homem que altera, transforma, constrói, destrói, remodela o espaço, tudo para entender as suas necessidades. Sendo assim, é imprescindível analisar tais transformações, né? E aqui o princípio da atividade defende que o homem reinventa, transforma, altera esse espaço, e é verdade, né?
Então, encerramos aqui para a gente entender esse contexto de geografia enquanto ciências humanas, né? E a gente viu esse estudo de caso, por que os tubarões aparecem em determinadas áreas que não costumam aparecer, que não é corriqueiro que aconteça essas aparições de tubarões, né? Porque aconteceram transformações a partir do homem em tal espaço, né? A perda de biodiversidade, como a gente pôde perceber, aterro de externas áreas de manguezal, perda, poluição e entre outros. Então, são fatores que houve a mão humana, né? A alteração, a remodelação. E essas transformações ocorridas nesse espaço fizeram com que os tubarões começassem a aparecer em áreas que não costumavam aparecer, né? Então, por isso que é importante a gente saber essa diferença na geografia, a importância de se saber diferenciar, a importância de saber atrelar um princípio a outro da geografia, né? Que todos estão, que trabalham juntos. Cada área da geografia é dependente da outra área, como a gente pôde ver aqui nesse resuminho que eu fiz para vocês, né? Então, vocês viram aí os princípios de extensão, de geografia geral, de causalidade, de conexidade e da atividade. Então, eu espero que vocês tenham entendido e se ficou alguma dúvida aí, eu estou à disposição, tá bom? Tem alguns links aqui de referência sobre esse assunto que vocês poderiam estar vendo também, tá? Tchau, tchau.